Então vamos lá, já estou gravando a nossa reunião. Se a minha imagem maravilhosa mexer, como está acontecendo agora, é porque a minha cadeira ela é manca, tá? E eu não vou lá pegar outra mesa, porque senão não vai dar tempo. Vou achar aqui a atividade, atividade para a gente utilizar ela para correção. Só um momento. Eu vou achar aqui, galera. Galerinha. Deixa eu ver qual que é. Achei. Todo mundo fez? Sim, todo mundo fez, tô vendo. Bom, a atividade era essa aí, não era? Sim. Ela tinha um textão enorme. Você tinha que ter assistido um vídeo lá que eu mandei, parece, não foi? Sobre a proclamação da República. Aí a atividade tinha esse textão grandão aí. Alguém, por favor, pode ler para mim a pergunta número 1 da atividade? Alguém? Calma aí, professor. Oi? Espera aí. Tá. Posso ler, professor? Sim, quem? A Maria Eduarda. Então vai lá, Maria Eduarda, leia pra gente. A número 1. Isso. A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e foi resultado de uma articulação entre militares e civis insatisfeitos com a monarquia. Quais eram as insatisfações e reivindicações desses grupos? Legal. Bonitinha a sua voz, Maria Eduarda. Fofinha. Obrigada. Tá. Antes de partir para a resposta, para a correção, tem alguma coisa importante no chat aí, Miriam? Não, parece que não. Então vamos lá. Alguém gostaria de ler a sua resposta? Vocês estão comigo? Professor, sim. Tem, Miriam, alguma coisa importante no chat aí que você queira compartilhar? A pessoa está perguntando qual é uma tarefa de história. Qual era a tarefa de história? A última. Ah, Que ela está corrigindo. a última é essa aqui que a gente está corrigindo. E foi a que eu deixei na Ela semana. quer saber qual é. É sobre a proclamação da República. Olha aí o título aí que a gente está vendo na imagem. História do Brasil. Que dia que você passou essa tarefa, professor? Na última aula, semana passada. Lembra que Eu semana acho que foi dia 11. Então, foi isso mesmo. Lembra que semana passada os professores já estavam na escola e aí eu comecei a dar aula no Zoom e não deu certo? Sim. Então, aí eu fiz um vídeo rapidão gravando a correção de uma atividade que eu tinha passado pelo Google Forms para vocês e depois coloquei um vídeo explicando sobre a proclamação da República e pus essa atividade no grupo. Certo? Então foi na última aula, semana passada.
Alguém gostaria de ler a sua resposta? Se não, eu vou aqui porque senão o nosso tempo acaba. Sim ou não? Pode ser eu, professor. Miriam? Uhum. Então vai, pode ler aí, Miriam, a sua resposta, querida. Insatisfações. Primeira, insatisfações dos militares com a profissionalização da corporação. 2. Insatisfações com o exército brasileiro com a política. Só? Só. Certo. Vamos aqui para a resposta que eu tenho aqui para vocês. Depois eu vou mandar esse arquivo lá no grupo. Lembrando que eu pedi para vocês fazerem apenas as 4 primeiras. Lembra? Então vamos lá. Lendo a pergunta de novo. A proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e foi o resultado de uma articulação entre militares e civis, insatisfeitos com a monarquia. Quais eram essas insatisfações e reivindicações desses grupos? Olha a resposta. Prontinho aqui, ó. Quer ver o tamanho? Não. Primeiro, insatisfação dos militares com salários e com a carreira, além de eles exigirem o direito de manifestar suas posições políticas. Foi o que a Miriam falou aqui na resposta dela. Os militares estavam insatisfeitos com o salário, o governo brasileiro não aumentava o salário deles. Eles também queriam o direito de manifestar suas insatisfações políticas. Porque, olha só, nessa época no Brasil, o militar não podia participar de política, ele era proibido. Então, depois da Guerra do Paraguai, os militares passaram a exigir participação política. O governo não concedeu esse direito a eles, então eles começaram a ficar contra o governo. E aí o resultado foi o golpe que ocorreu em 1889, em 15 de novembro de 1889, que tirou o Dom Pedro II do poder e colocou o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, e a República, né? Segundo, a insatisfação dos militares está diretamente relacionada com a profissionalização da corporação, que foi, a Miriam também falou isso na resposta dela. Terceiro, descontentamento entre elites emergentes com a subrepresentação na política da monarquia. O que é essa elite emergente? Você já viu aquele cara que é pobre e começa a ganhar dinheiro e começa a melhorar de vida? Quem já viu? Dá um joinha aí para mim ver. Eu. Então, aqui no Brasil, um determinado grupo de pessoas começou a melhorar de vida e começou a entrar na elite. E essas pessoas, elas também não tinham participação na política. Eles começaram a ficar melhor de vida, mas não tinham muita participação na política. Eles não conseguiam eleger representantes. E aí eles também começaram a ficar contra o governo, né? Eles começaram a lutar contra o Dom Pedro II. Então, ó, já tem 2 grupos que lutam contra o Dom Pedro II. O primeiro grupo é quem? Militares. Isso, muito bem. O segundo grupo é quem? Acabei de falar. Pobres lá? Essa elite que está emergindo, né? Esse grupo de pessoas que está começando a crescer, a subir na vida. Eles começam a subir na vida, mas não têm participação política. Então, agora eles começam a exigir do governo essa participação. Então, você tem os militares e tem essa elite. Terceiro, bem aqui, ó. Grupos na sociedade começavam a exigir maior participação pela via eleitoral. 4, a questão abolicionista também somou forças ao movimento republicano. O texto está tratando sobre isso lá. Se você ler o texto, você sabe. O que foi a questão abolicionista? Quem era a principal mão de obra? Quem trabalhava no Brasil durante o período colonial? Os escravos? Sim, os escravos. O que aconteceu no dia 13 de maio de 1888?
Vou dizer uma palavra-chave para te ajudar. Princesa Isabel. Lei Áurea. Isso. A Lei Áurea foi o quê, gente? Foi. Alguém falou lá no fundo, saiu meio distorcido. Repete, por favor. A Lei Áurea foi o quê? A libertação dos escravos? Isso, muito bem. Quem disse? Quem falou? Esther. Muito bem, Esther, parabéns. Então, a Lei Áurea foi a lei que libertou os escravos. Então, essa lei, ela tornou os escravos livres e aí diminuiu a mão de obra no Brasil. Quem era dono de escravo no Brasil nessa época, gente? Senhores. Ah, esqueci o nome. Barões. Barões do quê? Peraí. Deixa eu lembrar. Qual era o principal produto da economia do Brasil nessa época? Aquele dia no Google Forms, um monte de gente respondeu. Café. O café, Café. muito bem. Lembra que vocês responderam lá no Google Forms e o Google Forms falou que estava errado e na verdade estava certo? Eu lembro de si. Pois é. O café era o principal produto da economia brasileira. Peraí, professor, então eu acertei aquela questão? Todo mundo que respondeu café acertou. Foi eu que errei na Ai. formatação lá no Forms. Mas Entendi. o Eu principal pensei que eu tinha errado. Não, acertou. O principal produto do Brasil nessa época era o café, certo? Então, os barões do café eram os principais donos de escravos. Aí, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que libertou os escravos. Aí você acha que os barões do café vão ficar a favor do Dom Pedro II ou contra ele? A favor, não? E contra a Princesa Isabel. Não, mas o Dom Pedro II, ele tá junto com a princesa Isabel. Ah, então eu vou estar contra. Contra. Porque eles perderam a principal mão de obra, né? Mira, vou interromper aqui um tiquinho, porque eu tô vendo um chat piscando aqui. Mira, tem alguma coisa importante aí, minha querida? Não, só estão perguntando se vocês estão bebendo água. Se a gente tá o quê? Bebendo água. Ah, vamos beber água, galera. Tá bom, Mira. Quando tiver alguma coisa relevante, você me chama, beleza? Tá. Não que beber água não seja relevante, porque é muito. E aí, vocês estão bebendo água? Eu tô. Professor, Oi. eu entrei agora porque minha internet caiu. Não, tranquilo. Tudo bem. Gente, então, quando a escravidão termina no Brasil, o Dom Pedro II perde o poder também, aliás, perde o apoio dos barões do café também. Então, agora ele tem mais um grupo contra ele. Certo? Então, nós temos primeiro, quem era? O primeiro grupo que a gente trabalhou aqui era quem que deixou de apoiar o Dom Pedro Militares. II? Militares. Militares. Depois, Barões do Café. os barões Os do carinha café. lá que Mas tava. antes... fala. Que foi crescendo pra elite lá. Isso, aham. Então você tem os militares, deixam de apoiar. Depois você tem essa elite que está crescendo, que está começando a enriquecer. E agora os barões de café. Você tem 3 grupos que deixam de apoiar o Dom Pedro II, né? Aí vai indo aqui. Lógico, eu não vou colocar toda essa resposta para vocês lá. Eu vou mandar esse arquivo no grupo para você corrigir. Mas os principais que você tem que colocar lá são esses. Os militares, os barões do café, né, por causa da abolição dos escravos, e essa elite que está crescendo aí. Beleza? Número 2. Quem lê a número 2 para mim? Eu. Então vai lá, leia. Qual foi um dos fatores que levou a regime monárquico a entrar em decadência? Certo. Você quer responder também? Tá, vou responder. Vai. Logo após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, o que resultou na incapacidade da monarquia de atender aos interesses e às demandas da sociedade brasileira. Certo. Vamos ver lá a resposta que a gente tem aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver esse arquivo aqui? Sim. Tá, então vamos lá para a resposta 2. Olha, o regime monárquico
começou a entrar em decadência logo após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, o que resultou da incapacidade da monarquia de atender aos interesses e às demandas da sociedade brasileira. Corretíssimo. A resposta da... Quem foi que leu? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Ah, Maria Eduarda, da voz fofinha. A resposta dela está correta. Então, era isso mesmo. O império, o governo da monarquia, não conseguiu atender às demandas sociais que surgiram no Brasil após a guerra. Porque o Brasil gastou muito dinheiro com a guerra, né? Muitas pessoas morreram, muitos soldados morreram nessa guerra. Enfim, o governo brasileiro não conseguiu atender aos problemas sociais, do Brasil. E aí isso fez com que o governo entrasse em crise, ainda mais, ocorresse crise dentro do governo brasileiro. Número 3, quem lê? Alguém? Que não seja a Maria Eduarda. A Maria Eduarda já leu 2, eu acho. Estão comigo? Posso fazer mamãe mandei? Mamãe falou, sei lá. Ninguém? Então eu vou ler. Uma série de novos atores e novas ideias políticas surgiu e ganhou força por meio do movimento republicano, estruturado oficialmente a partir de 1870. Quando foi lançado o... Qual letra que era correta? Letra C. C. Todo mundo concorda? Todo mundo abre o microfone Sim. e fala ao mesmo tempo. Eu marquei a C. C. Sim. Marquei a C. Concordo. Muito bem. Legal. É a letra C mesmo, a correta é a letra C, o Manifesto Republicano. Quer ver? Vamos para as respostas mágicas? Olha as respostas mágicas. Manifesto Republicano. Tem um microfone chiando aí. Acertei. Parabéns para quem acertou. Então, o Manifesto Republicano, ele marcou esse movimento republicano aí, certo? Então, tem um microfone chiando. Então, quando foi lançado o Manifesto Republicano, onde setores da sociedade que estavam lutando contra o governo do Dom Pedro II se reuniram para lutar por uma república no Brasil, começa esse movimento republicano aí, certo? Alguém sabe qual que é a diferença entre monarquia e república? Não. Olha, a palavra monarquia significa governo de um. Quem é o governante principal da monarquia? Rei? Isso, um rei. Então é o governo de um. Monarquia. Mono, um. Quia, governo. Governo de um. A república. O significado da palavra república é governo do povo ou coisa do povo. Como que um rei chega no poder, gente? Quando ele é descendente do trono, ou toma o trono, sei lá. Isso, aham. Ele tem duas formas de chegar ao poder. Quando ele é o herdeiro, né, descendente direto do rei, aí ele herda o trono, ou então quando o trono é usurpado, né, ou então quando a dinastia que está no poder chega ao fim, aí uma nova dinastia assume. Não é o povo que escolhe o rei. Na República, não. Na República é diferente. Como que o presidente chega ao poder? Na votação. Isso. Pelo povo, né? Isso, através do que a gente chama de sufrágio universal. O povo vota, o povo escolhe. Então, a principal diferença é essa. Então, é um regime mais democrático. A palavra democracia também significa governo do povo. Então, o povo participa. Então, a gente está falando disso. A gente está saindo de uma monarquia no Brasil e está partindo para uma república. Mas aí a gente vai ver, será que o povo realmente participa dessa república? Nas próximas aulas a gente vai descobrir isso. Será que são todas as pessoas que votam? Será que são todas as pessoas que podem se candidatar? Porque hoje em dia Só aqueles que têm poder. Justo, só aqueles que têm poder. E quem tinha poder no Brasil nessa época? O rei. É só aqueles de rico.
O rei tinha, mas o rei tá saindo do poder agora. Quem é o grupo de poderosos que tá tirando o rei do poder? Os nobres. É o povo. Oi? Os nobres. Militares. Os militares é um grupo, mas esses militares estão associados a quem? Os nobres. Sim, mas Ou essa, não? essa nobreza é representada através de um grupo específico da sociedade brasileira. Os Alguém, políticos, alguém aqui falou que são os principais produtores do principal produto dessa época no Brasil. barões do café? Barões do Café. Isso, os barões do café. Então, quem faz política, quem participa, são os barões do café. Oi, quem tá falando? O café nessa época aqui era muito caro? Caro? É. Não. Acho que não. Eu não tenho valores assim. A gente pode procurar isso depois. Alguém que tá aí, alguém aí, por favor, pesquisa para mim o preço do café em 1889. Vamos ver se a gente acha. E põe no chat, que aí a Miriam vai ler, vai interromper aqui e ler pra gente o preço do café em 1889 no Brasil. Mas só que eu acho que a gente não vai conseguir ter uma noção, porque na época era réis. Aí a gente não vai conseguir fazer uma comparação com a época atual. Mas eu acho que não era muito caro, não. Certo? Mas era a principal riqueza do Brasil. Muita gente de fora comprava esse café, principalmente os Estados Unidos. Beleza. Então a gente está agora partindo para uma república que é o governo do povo. Mas será que o povo participava? A gente vai verificar isso nas próximas aulas. Vamos para a última. A última é pesquise nos meios que você tem disponível para que você tenha melhor compreensão sobre o que foi o Manifesto Republicano. Destaque o que foi este movimento e qual era o seu objetivo. Alguém fez essa? Pessoal, Oi. responderam lá no chat o que o senhor pediu para essa. Ótimo, Miriam. Quem foi e o que ele disse? O Cauã respondeu: essa estratégia firmou-se no convênio da Taubaté já a partir da crise de 1893, que atingiu particularmente os Estados Unidos. Principal comprador do café brasileiro, o preço do café caiu 3% do valor daquele ano, e 4,9 libras saca para 1,48 libras em 1899. Ah, beleza. Olha, o convênio de Taubaté, ele ocorreu um pouco depois desse período que a gente está estudando. A gente vai estudar o convênio de Taubaté nas próximas aulas. E nessa época aí o café tinha perdido valor porque a produção de café no Brasil tinha entrado em crise. Eu vou tentar encontrar essa informação e trazer para vocês na próxima aula. Se eu esquecer, vocês, por favor, me lembrem, tá? Quem tiver ligado aí, me lembre, por favor. Mas eu vou tentar achar essa informação. Vou ver se eu consigo achar ela hoje ainda aqui. Aí eu ponho lá no grupo do WhatsApp para vocês. Mas, enfim. Alguém conseguiu realizar esse número 4 aqui? Eu consegui. Eu quem? Maria Eduarda. Vai lá, Maria Eduarda. O Manifesto Republicano basicamente criticava a monarquia brasileira, dizendo que os países estavam isolados no continente e o poder estava muito centralizado nas mãos do imperador. Eles eram críticos ao sistema de monarquia constitucional. Oi, terminou, Maria? É paleorrepublicanos? Não, tá bom. Só até aí tá bom, porque o nosso tempo também tá acabando. Só até aí já deu. Certo, então, olha, esse Manifesto Republicano, acho que a gente pode destacar como principal fator dele a questão de ele criticar o Brasil dentro da América ser uma monarquia ainda, enquanto todos os outros países, né, já eram repúblicas, já tinham presidentes. O Brasil ainda tinha rei, ainda tinha imperador, e os outros países da América já tinham presidentes, né? Então, um dos principais objetivos desse manifesto é fazer, cara, vamos modernizar, o Brasil vai continuar como monarquia até quando?
Vamos avançar um pouco, vamos deixar o povo participar um pouco mais da política no nosso país. Beleza? Alguma pergunta sobre tudo isso que a gente viu aqui, galera? Não. Então, olha só, eu quero que todo mundo abra a câmera agora que a gente precisa fazer uma foto. Não pensou. Vai lá, gente. Vocês precisam estar preparados. Professor, tem uma pergunta. Fala, Maria Eduarda. Ó, vou pintar meu cabelo e arrumar minha barba. Número 5, essa parte do número 5 é para copiar, você vai passar para copiar depois? Sim, semana que vem. A gente vai continuar, tá? Obrigada. Beleza, então vou fazer um print dessa página aqui. Certo. Sorria para você não ser pego de surpresa. Atenção. Muito bom. Olha a Vantiele, conheci a Vantiele. Olha a Ângela, quanto tempo não vejo a Ângela. A Ângela ficava boladona com aquelas aulas do 7º D. Meu Deus, o 7º D. Quem se lembra do 7º D? Ai, ai. Então, galera, eu vou encerrar aqui. Aí eu vou mandar esse arquivo para você lá verificar suas respostas. E é melhor em PDF. Acertei tudo. Melhor em PDF, né? É. Melhor em PDF. Então tá bom, galera. Essa é a hora que todo mundo abre. Professor, manda um print também do trem, porque meu PDF não tá abrindo. Tá, vou ver o que eu consigo fazer lá. Agora tem intervalo de 3h40 até 4, não é? Para a próxima aula, não é? Acho que sim. Beleza, então eu vou tentar mandar essas coisas lá agora. Agora é a hora que todo mundo fala tchau ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e... Tchau. 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 Professor, meu Zoom tá saindo toda hora, velho.